90% das pessoas que eu conheço, tanto meus pacientes, alunos, familiares, tomam ômega 3 de forma errada. O ômega 3 é o suplemento mais estudado em toda a medicina. Ele auxilia na parte cardíaca, prevenção de Alzheimer, para prevenção de câncer. Ele é obrigatório para quem deseja prevenir e tratar a maioria dos quadros de saúde mental. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas ou não toma ou toma ômega 3 com as dosagens erradas. Então, nesse vídeo, eu vou esclarecer de uma forma definitiva, de uma vez por todas, qual o jeito certo de você poder usar todos os benefícios desse suplemento para melhorar o seu sono, a sua ansiedade, o seu humor, a sua concentração. Confira comigo mais nesse vídeo do canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Abud, eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo. Eu atendo pacientes no meu consultório aqui em São Paulo e sou fundador do canal Saúde da Mente. Bom, vamos falar sobre o ômega 3. O ômega 3 ele é considerado um ácido poliinsaturado. O que quer dizer isso? Ele é uma gordura, só que essas gorduras poliinsaturadas são gorduras do bem. E ele é um tipo de gordura essencial. Ou seja, o que quer dizer essencial? Que nós temos que obter através da nossa dieta. O nosso corpo ele não produz naturalmente o ômega 3. Existem vários tipos de ômega 3, mas quais são os efeitos mais importantes que o ômega 3 tem para o nosso corpo e principalmente para a nossa mente? O ômega 3, ele aumenta a produção de serotonina, aumenta a produção de dopamina. A serotonina tem a ver com o quanto nós somos sensíveis a ameaças. Então, quanto menos serotonina na área mais primitiva do nosso cérebro, mais sensível nós estamos aos ataques. Nós sentimos eles emocionalmente mais intensos. A dopamina tem a ver na área pré-frontal com concentração, com prazer, com motivação. E o ômega 3 ele tem um potente efeito anti-inflamatório. O ômega 3 é como se fosse os tijolos, os bloquinhos de construção dos principais hormônios anti-inflamatórios do corpo. A inflamação, ela serve para, entre aspas, curar o corpo quando nós sofremos uma lesão. É bom ter inflamação? É bom, mas é bom nós termos inflamação até certo ponto. O problema é que hoje em dia, principalmente nesse mundo ocidental que nós vivemos, existe um desequilíbrio entre o ômega 3 que nós consumimos na dieta e o ômega 6. O ômega 6 ele é o bloquinho, né? Ele é o tijolo para a construção dos hormônios da inflamação. Então, hoje em dia, todos nós estamos consumindo muito mais ômega 6 do que ômega 3. Eles têm que estar equilibrados, ou seja, para cada ômega 6 tem que ter um ômega 3. Mas na nossa dieta a gente tem em média 17 vezes mais o ômega 6 do que o ômega 3. Ou seja, a nossa dieta, de todos nós, é 17 vezes mais inflamatória do que anti-inflamatória. E a inflamação, se ela não é controlada, ela começa a atacar o próprio corpo e o próprio cérebro. Por isso que o ômega 3 é importantíssimo de ser adicionado para que a gente tenha uma saúde completa, a melhor saúde possível. Então esses são os efeitos, isso faz com que ele tenha vários benefícios. Mas o que pouca gente sabe? O ômega 3 ele é um conjunto de vários pequenos ácidos poliinsaturados, ou seja, ele é uma família de pequenas gorduras do bem. Existem mais de 11 tipos. Esses são os 3 principais tipos, tá? Eu estou explicando isso rapidamente, não precisa decorar, mas para você entender que não basta somente tomar o ômega 3, é importante você tomar o ômega 3 com a quantidade desses componentes correta, porque senão você não vai estar aproveitando os benefícios desse suplemento. Então, o ALA é o ácido alfa-linoleico. Ele é encontrado em vegetais e ele em si não tem benefícios para a gente. Ele só tem benefícios quando ele vira o DHA e o EPA. O problema é que no corpo humano, esse processo do ALA virar o DHA
e virar o EPA é um processo que é muito ineficiente, ou seja, se nós consumirmos somente esse tipo de ômega 3, a gente não vai conseguir ter os benefícios. Por quê? Porque os benefícios estão nesses dois, ó. Então é importante, além do consumo do ômega 3 geral, a gente saber a quantidade de DHA e de EPA que deve estar presente nesse ômega 3, certo? Porque se a gente come ômega 3 de uma forma geral, é muito provável que esse ALA não vá conseguir se converter e causar esses benefícios. Vamos entender então esses dois, e aqui é que mora um grande erro, né? O DHA, ele o nome é um nome bastante difícil, né? É o ácido docosahexanoico, um nome bastante difícil, docosahexanoico, e o EPA é o eicosapentanoico. O DHA, ele está relacionado ao desenvolvimento cerebral. E aí, ele ajuda na prevenção, ele ajuda a prevenir problemas relacionados à forma como o cérebro se desenvolve. Então, mulheres grávidas e crianças que têm uma boa quantidade de DHA, isso faz com que as crianças, ao se desenvolver, tenham menos risco de déficit de atenção e menos risco de problemas de comportamento, comportamentos agressivos, comportamentos opositores. Então o DHA ele ajuda no desenvolvimento do cérebro e ele também está relacionado à prevenção de problemas cardíacos, prevenção de câncer. Só que veja bem, ele não tem isso, eu queria que vocês fixassem, porque isso é uma verdade e, infelizmente, uma grande parte dos médicos que não são especialistas nessa área, por uma questão, acredito, de desconhecimento, eles oferecem informação errada. O DHA não tem efeito antidepressivo. Ele não tem nenhum efeito antidepressivo. É importante consumir para que o cérebro se desenvolva, mas se já está havendo algum quadro de depressão ou se já está havendo um quadro de déficit de atenção, de quadro de alteração de humor, o DHA tem pouquíssima ou nenhuma utilidade. Isso é importante entender, porque muita gente confunde. Como ele desenvolve o cérebro, muita gente acha que ele ajuda a melhorar o seu humor se você tomar. Não, aí você tinha que ter tomado antes já. Ele está associado a benefícios para basicamente dois quadros de saúde mental, para insônia e para ansiedade. Para insônia e para ansiedade, o DHA ele traz benefícios principalmente numa dose acima de 600 miligramas por dia. Então, resumindo, é importante o DHA? É importante para preservar o seu coração, ele previne problemas relacionados a câncer, ele previne Alzheimer e ele previne quadros de TDAH ou alterações comportamentais na criança. E ele pode ajudar na insônia e em quadros ansiosos quando tomado em doses acima de 600 miligramas. Agora, se você já tem um quadro de TDAH, de déficit de atenção, de transtorno bipolar ou de depressão, não adianta tomar o DHA porque ele não vai ser eficaz. Isso é importante que vocês tenham bastante claro, bastante fixado, porque isso é um conhecimento muito consensual, tem muita evidência científica falando nisso. Aliás, a maioria dos consensos médicos psiquiátricos de qualidade, eles recomendam a toda pessoa com depressão ou com transtorno bipolar obrigatoriamente a introduzir o quê? Introduzir o EPA. Então o EPA é o grande suplemento antidepressivo que nós conhecemos. Então o EPA ele tem um efeito muito mais potente para o combate agudo da inflamação. Então, enquanto o DHA ele previne, ele faz o cérebro se desenvolver de uma forma correta, quando o quadro, enfim, de saúde mental, um quadro depressivo, ansioso, problema de concentração está presente,
O EPA é que vai ter o efeito agudo para reverter esse processo inflamatório, que é uma das causas de um quadro depressivo, por exemplo, não é a única. Então, ele comprovadamente é um suplemento que deve estar no rol terapêutico, né, na caixa de ferramentas terapêuticas de quadros de depressão, quadros de transtorno bipolar, e ele pode ter benefícios agudos para TDAH. Então, para depressão e transtorno bipolar, é basicamente obrigatório você tomar o ômega 3, a não ser que você tenha alguma contraindicação muito específica. Eu sempre gosto de frisar que todo suplemento, por mais seguro que seja, é importante que seja relatado, que isso seja conversado com o seu médico, com o seu profissional de saúde, com quem te acompanha, para ter certeza que não tem nenhuma contraindicação. Contraindicações do ômega 3 são pessoas que têm problemas muito graves de coagulação, ele pode gerar um pouco de sangramento estomacal, mas isso é muito raro. Em geral, ele é bem tolerado, ele tem normalmente um gosto de óleo de peixe, mas ele costuma ser bastante bem tolerado. Mas, de qualquer forma, é importante falar com o seu médico. E olha só, tem um estudo também do EPA para menopausa, para diminuir os calores, os fogachos. Então, para quadros agudos, o EPA é muito mais potente. E qual é a dose? Isso é importante. O EPA, ele tem este benefício em doses acima de 1000 miligramas por dia. Então, para a gente poder ter os melhores benefícios do ômega 3 para o nosso cérebro, para a nossa mente, considerando esse conhecimento, eu recomendo para os meus pacientes, para os meus alunos, para os meus familiares, e é o que eu tomo, o ômega 3 com EPA acima de 1000 miligramas por dia e DHA acima de 600 miligramas por dia. Isso é a recomendação básica que você deve ter em mente quando você estiver escolhendo o seu ômega 3. Não basta ser o ômega 3, é importante que haja um cálculo, isso deve estar no rótulo, a quantidade precisa de EPA e de DHA. Então é no mínimo 1000 miligramas de EPA e no mínimo 600 miligramas de DHA. E isso é um suplemento que ele não vai fazer efeito agudo. Em geral ele demora algumas semanas, às vezes até alguns meses para fazer efeito, mas é um suplemento para a vida porque ele compensa esse efeito inflamatório que nós estamos sujeitos e ele vai gerando benefícios progressivos ao longo do tempo. Então é sim um suplemento obrigatório, conversando com o seu médico na dose correta. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que isso tenha esclarecido para que você possa usufruir os reais benefícios desse suplemento, que é tão difundido, é algo essencial. Infelizmente, muita gente acaba desperdiçando o ômega 3 que está tomando por não estar tomando nas doses corretas. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo e nos vemos aqui no nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você quer receber as notificações com mais conteúdo. Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau!